Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a reforma religiosa ou reforma protestante, tá? Então vamos ver o objetivo dessa aula? Compreender os principais motivos políticos e religiosos que levaram à reforma protestante no século XVI. O poder papal na Idade Média. Qual tipo de influência o Papa tinha na Europa medieval? Quais eram os cargos da hierarquia eclesiástica? Então nós vamos entender como o poder da Igreja Católica era presente na vida das pessoas, né? E por que também foi possível fazer a reforma protestante, a reforma religiosa nesse momento. Para isso nós vamos entender como se dava a hierarquia dos cargos na Igreja Católica, tá? Vamos lá. Então, ao longo da Idade Média, os papas adquiriram grande poder e interferiam em questões políticas. Entre os cargos da hierarquia eclesiástica destacavam-se, então, o Papa no topo da hierarquia, né? Os cardeais que eram nomeados pelo Papa, elegiam o Papa, aconselhavam o Papa, né? E trabalhavam em assuntos administrativos. Abaixo estavam os arcebispos, são bispos das maiores dioceses, também conhecida como arquidioceses, os padres, ministros destacados para servir uma congregação e, por último, aqui mais embaixo, os diáconos, seminaristas que tornavam-se diáconos antes de ser ordenados padres. Então, é interessante observar que nessa hierarquia existia o alto clero e o baixo clero. É importante lembrar que o alto clero tinha um poder político enorme junto aos reis da época, né? E muitas vezes o que incomodava eram as atitudes do alto clero que se afastava muito das questões espirituais. E aí, obviamente, que esse desconforto culminou com a reforma protestante. Então aqui, ó, uma reportagem, né? Protestantes e católicos voltam a entrar em conflito na Irlanda. Uma reportagem de 2012. De novo, a antiga intolerância causou violência. Mais de 100 policiais já foram feridos depois de uma manifestação de católicos, né? Quais os conflitos religiosos contemporâneos? Né? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Antes eu só queria comentar sobre essa reportagem. A Irlanda, na década de 80 e 90, havia um grupo chamado IRA, né, que era um grupo radical que promovia ataques terroristas. Então, o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda ele é longo. E veja, 2012. Então, para aqueles que acharam que esses conflitos já tinham sido resolvidos, veja, eles ainda persistem, com menos intensidade, mas eles ainda persistem, tá? Então aqui, compreender a importância da ruptura da reforma protestante possibilita observar a origem de doutrinas e igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais, presentes em nossa sociedade nos dias atuais. Aqui a imagem do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? O maior templo de uma igreja protestante no Brasil, tá? Fica em São Paulo esse templo, né? Para mostrar que às vezes a suntuosidade, né? O poder daquela igreja se mostra pelo tamanho dos templos, né? Que cada igreja constrói, né? A reforma foi um movimento protestante que contestou a severidade, a estrutura, os dogmas e os abusos do poder político e religioso das autoridades religiosas da Igreja Católica durante o século XVI. Então, Martinho Lutero se sentia incomodado porque ele percebia que o que estava escrito na Bíblia não era praticado pelo alto clero, pelos membros do clero, né? Não só pelo alto clero, mas pelos membros do clero. Então, os membros do clero viviam uma vida luxuosa, rica, a questão da cobrança de indulgências, da venda de relíquias, né? Isso não estava propriamente na Bíblia. E também a questão de que a fé deixava de ser tão importante para a Igreja Católica, as obras passavam a ser importantes. E essa série de incômodos que ele ia sentindo fez com que ele criasse, então, as 95 teses e promovesse a reforma protestante. É bom lembrar que foi possível acontecer a reforma protestante nesse momento por conta também da influência do renascimento comercial, urbano e cultural. Então era um outro momento, né? Os comerciantes eles buscavam se afastar um pouco do pensamento da igreja. Por quê? Porque a igreja condenava o lucro e a usura, tá? Então o momento foi propício.
Veja, o poder universal do Papa, a corrupção, o despreparo do clero, a venda de indulgências, venda do perdão dos pecados, a simonia, venda de relíquias religiosas, eram motivos de contestamento, de contestação e insatisfação, né, com a Igreja Católica. Então aqui mostrando uma imagem, porque quando foram fazer a reforma da Basílica de São Pedro, então arrecadavam fundos em todos os lugares, ofertas, para poder construir. E isso era visto por Martinho Lutero como um abuso da Igreja Católica, né? E aí, obviamente, que todas essas questões ele levou em conta, né? Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Havia um ambiente de descontentamento e insatisfação com a Igreja Católica. Quais foram os motivos que culminaram com a Reforma Protestante em 1517? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar, né, segunda série, o que nós falamos aqui, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Quais foram os motivos que culminaram com a Reforma Protestante em 1517? O poder universal do Papa, a corrupção, o despreparo do clero, a venda de indulgência, que era a venda do perdão dos pecados, a simonia, a venda de relíquias religiosas, foram os motivos que levaram à Reforma Protestante. Então, Martinho Lutero, indignado com isso, ele resolve escrever as teses dele e promover uma transformação, né, uma reforma. Entre os maiores críticos daquela época estavam Wycliffe, que viveu entre 1320 e 1384. Teólogo inglês, criticava o acúmulo de riqueza por parte do clero.
Jan Hus, que viveu de 1369 a 1415, traduziu a Bíblia para o idioma tcheco, baseado nas ideias de Wycliffe, atacou a corrupção e o luxo do alto clero. Foi também acusado de herege e foi queimado vivo em 1415. Por que eu falei lá atrás do momento da reforma religiosa? Porque, veja, esses dois pensadores já tinham manifestado a sua crítica em relação à Igreja Católica, mas no momento em que eles manifestaram a sua crítica, não havia um ambiente propício para que esse pensamento fosse adiante e pudesse transformar, mudar essas práticas erradas, né? Criticava o acúmulo de riqueza e o outro foi, inclusive, queimado vivo. Né? Então não foi possível. Já o Martinho Lutero, no momento em que ele se indigna e critica, havia um ambiente para que acontecesse a reforma. Martinho Lutero nasceu em 1483, na cidade alemã de Eisleben. Com 18 anos, Lutero entrou na Universidade de Erfurt para estudar direito. No entanto, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia e por isso trocou o curso de Direito por Teologia. Nós temos aqui então a imagem do Martinho Lutero, né? Veja, a doutrina que ele criou, né? Isso aqui é alguns tópicos das 95 teses do Martinho Lutero. É a fé em Deus que salva a pessoa e não as suas boas obras, boas ações, né? Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia. A Bíblia é a única fonte da verdade. Sacramentos, batismo e Eucaristia. Culto aos santos e imagens não tem fundamento. Qualquer membro da igreja pode se casar. Perceba a diferença, né? Então, para a Igreja Católica, só o clero era capaz de interpretar a Bíblia, né? Para a Igreja Católica eram são até hoje, né? 7 sacramentos. Então, ele falava só de 2, ali o batismo e a Eucaristia, né? Para a Igreja Católica, os santos é algo parte dessa fé, né? Ele então criticava isso, e aí a gente vai percebendo. E aqui, ó, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia. Isso é fundamental, porque ele vai falar que o indivíduo não precisa de intermediários para chegar a Deus, né? Que a gente vê hoje nas igrejas protestantes isso acontecendo, né? Então veja que ele vai romper com algumas práticas da Igreja Católica e por isso é tão relevante essa reforma, né? Então vamos para a próxima atividade? Influenciado por Wycliffe e Jan Hus, Martinho Lutero desenvolveu as 95 teses e assim promoveu a reforma protestante. O que Lutero defendia em sua tese? Vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade? Então veja, influenciado por Wycliffe e Jean Hus, Martinho Lutero desenvolveu as 95 teses e assim promoveu a Reforma Protestante. O que Lutero defendia em sua tese? Lutero defendia que a fé em Deus que salva e não as suas boas ações, que todos podiam interpretar a Bíblia, né? Que é a única fonte da verdade. Defendia também que o casamento de sacerdotes ia apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, e era contrário ao culto às imagens, né? Então veja que os pastores se casam por quê? Porque Martinho Lutero entendeu que os sacerdotes deveriam se casar, né? E na verdade, assim, antes de nós avançarmos, por quê? Porque ele vai a Roma e vê que os padres não levavam o celibato a sério, não conseguiam cumprir com esse mandamento. Então, logo, não havia motivo de existir o celibato. Então, permita que o sacerdote se case, que ele não estará em pecado. Era uma das interpretações dele, tá? Então, predestinação. Depois que Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg e começa a reforma religiosa, né? Aí outros líderes, sacerdotes, né, líderes religiosos também vão promover. João Calvino é um, e na Inglaterra nós vamos ver que não é um líder religioso, mas o próprio rei vai romper com a Igreja Católica, tá? Agora nós vamos entender o João Calvino, né? Então, Calvino desenvolveu o princípio da predestinação. Caberia a Deus escolher os fiéis que seriam salvos. Como sinais divinos de salvação destacam-se as boas ações, a riqueza e a prosperidade por meio do trabalho. A pobreza significava falta de fé. Então veja a interpretação do calvinismo. Se o indivíduo é pobre, logo ele não é escolhido de Deus. Não são todas as pessoas que são escolhidas de Deus de acordo com a teoria da predestinação, né? Quem era escolhido prosperaria, conseguiria alcançar riqueza a partir do seu trabalho, né? Obviamente que muitas pessoas, então, de acordo com essa teoria, estariam excluídos da graça de Deus, certo? Então veja, Calvino aderiu ao movimento luterano e foi perseguido. Mudou-se para a Suíça, onde escreveu as instituições da religião cristã, uma síntese das suas ideias reformistas. Aqui no Brasil, existe a igreja calvinista? Sim, são as igrejas presbiterianas, tá? Na Inglaterra e nos Estados Unidos são chamados de puritanos, mas é essa a teoria que eles levam consigo, que aquele que é próspero e que enriquece é escolhido de Deus, logo os outros que não alcançam isso não são escolhidos de Deus, o que dá margem também para uma sociedade mais egoísta, né? Então aqui, na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei, pelo próprio rei Henrique VIII. Ele teve vários motivos. Acabar com a interferência do Papa nos assuntos do reino, desvencilhar-se dos altos impostos da igreja e divorciar-se da sua esposa Catarina de Aragão. Talvez o motivo mais relevante. Por quê? Porque ele tinha uma amante, Ana Bolena, que estava grávida, e ele ansiava muito por ter um filho homem que o sucedesse no trono. Só que o filho tem que ser legítimo, logo ele precisava se separar da Catarina e casar-se com a amante para que o filho nascesse legítimo. E pede a anulação, a igreja não dá, ele rompe com a igreja, tá? E aí ele se aposta das terras, né? Consegue não pagar mais os altos impostos e cria então uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, onde ele vai ser o soberano da igreja, como a Rainha Elizabeth II é a soberana da Igreja Anglicana hoje, tá? Veja, ao ter o seu pedido de divórcio negado, então, pelo Papa, Henrique VIII rompeu com a igreja em 1531. O parlamento inglês apoiou o rei, aprovando então o ato de supremacia, que declarou o rei o chefe da igreja da Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. E aqui o motivo de toda essa desavença, que é a Ana Bolena, a amante do Henrique VIII. Vamos fazer a nossa última atividade dessa aula? A reforma religiosa na Inglaterra teve características únicas. Foi conduzida pelo rei e teve o apoio do parlamento. Quais foram os motivos que levaram à reforma religiosa na Inglaterra? Novamente, copiem a questão no caderno de vocês, lembrem do que nós conversamos, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Veja, quais foram os motivos que levaram à reforma religiosa na Inglaterra? Na Inglaterra, o rei desejava acabar com a interferência do Papa nos assuntos do reino, desvencilhar-se dos altos impostos pela Igreja e divorciar-se de sua esposa, Catarina de Aragão. E na França e na Suíça, o Calvino desenvolveu então o princípio da predestinação. Caberia a Deus escolher os fiéis que seriam salvos e assim a riqueza passou a ser o símbolo da bênção. É importante lembrar que isso também vai fazer parte aí do pensamento da Igreja Anglicana, mas na Inglaterra o principal motivo então foi ele se divorciar e não querer mais a interferência da Igreja Católica nos assuntos do reino. Vamos fazer a retomada dessa aula. Então hoje nós falamos sobre a reforma religiosa, né? Martinho Lutero vai iniciar essa reforma na Alemanha. Essa reforma, essa ideia de reforma vai se espalhar porque era conveniente para os burgueses se afastar da igreja, poder lucrar sem se sentir culpado e sem sentir que estava no pecado, né? Aí o João Calvino vai desenvolver, então, na França e na Suíça, o calvinismo com a teoria da predestinação, que nem todos são os escolhidos de Deus, aqueles que prosperam e alcançam riqueza através do trabalho, uma importância muito grande, uma rigidez muito grande na disciplina da vida das pessoas, né, dentro do calvinismo, e a reforma anglicana na Inglaterra, que se deu por conta de o rei que promoveu, porque ele não queria interferência da igreja nos assuntos do reino, não queria pagar altos impostos e também queria se separar da Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena e ter então ali um herdeiro que pudesse suceder ao trono e se torna o chefe da igreja. Então foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.